Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que horas você está assistindo a aula, mas eu resolvi gravar essa aula para a gente retomar um assunto muito importante da nossa língua portuguesa, que são os verbos. Nesse terceiro bimestre, nós estaremos retomando aí orações subordinadas, né? Digo retomando porque com certeza vocês já viram ano passado alguma coisa sobre isso. Nós vamos dar continuidade. Aí não tem como falar em orações se a gente não retomar os verbos, certo? O verbo ele é muito importante, você precisa identificar, reconhecer, né? Identificar o tempo verbal, por exemplo, tá? O modo, né? Existem as formas nominais. Verbo é uma matéria ela é muito extensa, muito complexa, tem muitas regrinhas. Então a gente vai passo a passo, eu vou trazer alguns exemplos aqui. E eu preciso que você dê total atenção. Faça as anotações devidas aí no seu caderno, tá? Assista essa videoaula. Pausa aí no seu momento, nas necessidades que você precisar, entendeu? Para poder realmente estar acompanhando e anotando, certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos retirados de letras de música e dois títulos, né, que pertencem à manchete de jornal, tá? Só para a gente poder identificar se esse verbo aí indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o que é o verbo, né? Vamos conceituá-lo. O verbo é aquela palavra que vai trazer a indicação de ação, né? Quando a gente pensa em ação, logo a gente pensa que em movimento, deslocamento, alguma coisa está acontecendo, então ação, né? Quando eu penso em fenômeno da natureza, são as ações realizadas pela natureza, né? Chover, ventar, nevar e por aí vai. Quando a gente pensa em estado, verbo indicando estado, é justamente a mudança que pode ocorrer, né? Uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste, outra hora eu estou preocupado. Então repara que verbo eu utilizei para indicar essa mudança de estado, o estar, né? Existem outros, lógico, não é só o estar. Verbos que indicam mudança de estado. O ser, por exemplo, permanecer, continuar, tá? Então a gente vai falar sobre eles aí. Então, observa aqui esse primeiro trecho da música do Tim Maia. Ó. Sou feliz agora. Não, não vai embora, não. Eu tenho aqui duas palavrinhas, né, numa cor diferenciada, indicando já o verbo. O sou, pensa aí, o sou indica uma ação ou um estado? O que você acha? Sou feliz agora. Quando você pensa nesse verbo sou, você consegue identificar movimento? E aí? Não, né? Então ele é um estado, né? Ele indica aí uma mudança. Ó, sou feliz agora, né? Pode ser que as coisas mudem e essa felicidade não permaneça. Então, o verbo ser, ele é verbo, mas ele indica estado, tá? Não vá embora. Olha aí, vá. É um verbo que você consegue pensar em deslocamento, em movimento, quando você pensa nesse verbo. Vá, você vai sair de um lugar para o outro. Sim, né? Verbo ir. Então, você tem aqui um verbo que indica ação, tá certo? Vamos ver a outra parte aqui em cima. Ó. Chove, chuva, chove sem parar. Fácil, né, gente? Chover, fenômeno da natureza, né? Bem, olha aqui embaixo, uma manchete aqui do jornal. Viatura da Polícia Militar cai em canal no Leblon durante perseguição, tá? Deixa eu sair aqui para ler ela aí. Durante a perseguição. Então, a gente tem aqui, ó, cai. Esse verbo indica o quê? Movimento, alguma coisa aconteceu, correto? Então, eu tenho aqui uma ação, correto? Vamos aqui para o meio, que é outra manchete também retirada do jornal Dia, tá? Até coloquei a referência aqui, ó. Manchetes do jornal Dia, tá? Papa Francisco lembra 4 anos de terremoto que devastou a Itália. Quais são os verbos aí? Lembra e devastou, correto? Lembrar, alguém realiza essa ação, né? E devastar também é outra ação, tá? Nós temos aí dois verbos que indicam ação, correto? Então deu para, né, dar uma relembrada, né, na indicação dos verbos. Então vamos agora conceituá-lo.
Eu falei, é uma palavra que indica os acontecimentos, né? Vai indicar ação, estado, processo ou fenômeno que ocorre, olha só, num determinado tempo, tá? Então, quando eu falo em oração, vamos ler essa oração. Tem que ter verbo, senão não é oração, é somente uma frase, tá? A frase é todo enunciado com sentido completo. Não necessariamente vai ter verbo, né? É um trecho em que tem sentido, em que você comunica alguma coisa, mas não tem verbo. Então é frase. Você montou uma frase, tá? Tudo bem, feliz aniversário, parabéns, socorro, tudo isso é frase. Por quê? Porque transmite uma comunicação, o outro entende, mas não é oração, porque não tem verbo. Tá? Eu tô falando muito em oração porque a matéria do nosso terceiro trimestre são as orações subordinadas. Nós vamos trabalhar muito verbo, tá? Então aqui, coloquei alguns exemplos de verbos, né? Correr, ficar, chover, nascer, querer. Todos eles com a sua indicação, ó. Ação de correr, ficar, né? Que indica estado. Ele ficou preocupado, ele ficou contente, ele ficou desanimado. Então é um estado, pode mudar, ok? Chover, que é um fenômeno. Nascer, né? Que é uma ocorrência, é uma ação, mas é uma ocorrência. E o querer, que é um desejo. Né? Eu quero alguma coisa, eu desejo alguma coisa, tá? Então, os verbos, eles flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Então, vamos pensar. Quando eu digo que o verbo se flexiona, que há alteração, a mudança. Existem verbos que eu vou conjugar no singular, plural, dependendo aí da pessoa, né? Do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Lembrando, então, que essas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Percebe? Então, existe aí a possibilidade de flexionar o verbo, tá? As orações e os períodos, eles desenvolvem-se em torno de um verbo. Por isso que eu falei da importância da gente começar a relembrar verbos, porque nós vamos estudar orações e vamos falar muito. A oração, ela vai trabalhar em torno do verbo. Então, não tem como mais falar, tem dificuldade, não consigo ainda identificar o verbo, tá? Vamos lá. Slide. Alguns exemplos de verbos que indicam ação, estado e ocorrência. Então, pensa aí comigo, ó. Ação, fazer, mandar, construir, comprar, estudar. E aí você pensa que a ação é alguém realizando, né? Ele lembra aquele movimento, aquele deslocamento, tá? E o estado, como eu já havia falado, essa mudança, né? O ser, o ficar, o continuar, o estar, o permanecer. Existem outros. É bom lembrar sempre que o verbo de estado, ele liga uma característica ao sujeito. Então, ele é aquele verbo responsável por ligar o quê? O predicativo ao sujeito, tá? Nós temos aí embaixo os verbos que indicam uma ocorrência. E são os verbos de ação, mas indicam algo que aconteceu. Então, o próprio verbo acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Então, são verbos que indicam ocorrência, acontecimento, alguma coisa aconteceu, tá? Verbos que indicam fenômenos estão atrelados à natureza porque somente ela os realiza. Então, tem aí o anoitecer, escurecer, amanhecer, trovejar, ok? Chover, nós já vimos inclusive lá no exemplo, tá? Verbos que indicam desejo, eu quero, eu almejo, eu anseio, eu aspiro, né? Nós vimos esse verbo lá na regência verbal, lembra? Nós vamos revê-lo novamente, porque vai ter recuperação, né? Então a gente vai precisar falar sobre regência verbal de novo, tá? Então, gente, você vê que a matéria ela é extensa, não dá para parar de estudar, não dá para desanimar. É algo que você vai levar e vai beneficiar você mesmo, né? Você está terminando o nono ano, daqui a pouco vai para o ensino médio. Imagina chegar no ensino médio, né? Não adianta botar a culpa em A, em B, em pandemia, isolamento social. Tá? A matéria está sendo dada e cabe ao aluno ter o seu momento de disciplina em casa de estudo, certo? Vamos lá. Quanto à flexão verbal. Aí eu falei, né? O verbo ele flexiona em número, em pessoa, em modo. Número, singular ou plural. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá?
Flexiona também em pessoa, como acabei de falar, em modo. Quais são os modos? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Modo indicativo indica sempre o quê? Ele te indica a realidade, aquilo que está acontecendo, né? O real, tá? O subjuntivo é sempre a incerteza. Pode ser que aconteça, sempre vai te deixar na dúvida, o modo subjuntivo. E o modo imperativo, o nome já está falando, aquele que ordena, né? Aquele que traz uma ordem pregada ali, tá? As formas nominais são justamente as formas do infinitivo, do gerúndio e do particípio, tá? Nós vamos falar delas agora aqui. Que são formas, é como a gente fala assim, ó, o verbo ele tem um nome. Então, qual é o nome desse verbo? Você vai encontrar a forma nominal, tá? Então, a forma nominal do verbo indica um fato, só que de maneira vaga, né? Imprecisa. Por exemplo, correr. Tá, mas e aí? Correr. Você sabe que é uma ação. Mas reparou? Eu joguei só o nome do verbo. E eu sei que é uma forma nominal porque essa terminação, o ER, indica justamente a segunda conjugação verbal. Então, verbos terminados em primeira conjugação são os verbos terminados com AR. Cantar, falar, brincar, dançar, né? Os verbos terminados em ER, segunda conjugação, os verbos terminados em IR, terceira conjugação, tá? Então é isso que a gente está falando aqui, ó. As três formas nominais do verbo, ou seja, eles podem ser apresentados no infinitivo, que é quando termina com esse AR, ER, IR, no gerúndio, né, que é aquele verbo que termina com NDO, cantando, falando, brincando, dançando, partindo, chega a virar um vício de linguagem. Se você não tomar conta, né, do que está falando, você o tempo todo está entendendo, está escutando, está usando esse ando, esse endo, né? Isso em prova não é legal, em concurso, entendeu? Eles veem realmente como um vício de linguagem. Então você não deve ter o hábito, né, de usar em todo o tempo, tá? Então vamos ler o que está escrito aqui. Essa forma nominal ela é também chamada de nome do verbo. É o verbo na sua claração. Aí eu falei, né? Estudar, comer, dormir. Para a sua terminação, ó. Ar, er, i. Esses aqui são os verbos no infinitivo, tá? A desinência, quando eu falo em desinência, é essa terminação do verbo. A desinência aí, ó, é o R, tá vendo? E ele funciona como substantivo, tá? Infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal, tá certo? Olha os exemplos. Estudar é bom, comer antes de dormir faz mal à saúde, dormir pouco prejudica os estudos. Olha os verbos aqui no infinitivo. Estudar, olha a terminação aqui, olha a desinência do R aqui, tá vendo? Comer, segunda conjugação. Dormir, terceira conjugação, tá? Vamos lá. E o gerúndio, né? É fácil a gente identificar, a gente já percebe logo esse NDO no final. Como eu falei, o seu uso excessivo é ponto negativo na produção de texto, tá? Caracterizando o quê? Vício de linguagem. E aí é considerado gerundismo. Se reconhecer o gerundismo, é ponto negativo numa redação, por exemplo, tá? Vamos lá. Agora, se você utilizar ele com moderação, aí sim ele vai ter o seu papel, né? Indicando sempre uma ação que está contínua, acontecendo, está em curso. É algo que está acontecendo, tá? Vamos ver alguns exemplos. Ó, estamos estudando. Olha aqui. É correto? Sim, né? É uma ação que está acontecendo. Isso é gerúndio. Estamos estudando nesse momento, entendeu? Olha aqui. Ele tem tão pouco tempo que estuda comendo. Então é algo que acontece enquanto ele está estudando. Aí tem tão pouco tempo, né, que ele estuda comendo. Então acontece enquanto ele come. Gerúndio, tá certo? Olha aqui. Em alguns casos, o gerúndio ele pode ter valor adjetivo. Aí, por exemplo, a água fervendo. Fervendo aí caracteriza, né, o estado aí dessa água, tá? Ou até de imperativo. Ó. Todo mundo fazendo o exercício agora. Então, esse fazendo aí
apesar de você denotar essa ordem, né? Esse imperativo, ele está em que forma? No gerúndio. Então também é possível, tá? Para sempre na terminação do verbo, nessa desinência aí, NDO, tá certo? Particípio, que é outra forma nominal. Essa ação, gente, ela indica que a ação já foi concluída. E muita gente, inclusive, tem dúvida em quando usar, né? Porque o particípio, ele tem aquela terminação ado, edo, ido. Por exemplo, cantado, falado, brincado, partido, né? E aí as pessoas ficam na dúvida, como é que eu devo usar isso com relação ao verbo? Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa é entender. Foi concluído, essa ação foi concluída, tá? O seu papel, então, é parecido com o de adjetivo. Você vai conseguir identificar que o particípio vai acabar caracterizando, tá? Inclusive concordando, olha aqui, com o substantivo ou com o pronome que ele se refere. A desinência, como eu falei, é sempre esse dom. Você muda, né? Porque entra aqui o ado, edo, ido, que é justamente a vogalzinha temática aí que liga, tá? Essa desinência. Vamos lá, alguns exemplos, olha só. Moradores não haviam sido avisados do perigo. Olha aí. Moradores não haviam sido avisados do perigo. Então, repara. Lembra que eu falei aqui em cima, ó? Particípio é uma ação concluída? Então, o perigo aconteceu. Percebeu? Ó, os moradores não haviam sido avisados do perigo. O perigo aconteceu. Avisados. Não aconteceu, né? Então, essa terminação DOS aqui, ó, indica aí o particípio, tá? Esse tem outro exemplo. A África foi devastada pelo ciclone. Olha aqui a terminação. Ada, né? Devastada. Então, forma também do particípio, tá? Algumas dúvidas importantes eu trouxe aqui. Trazido, chegado. E aí, como é que a gente fala? Como é que a gente usa isso? É errado? É certo? Sempre tem uma perguntinha dessa, né? Então vamos lá, ó. Verbo trazer, para o que está escrito aí. Assim como o verbo chegar, não é abundante. O que é isso? Eles não apresentam muitas formas, porque a língua, gente, a língua portuguesa, ela é viva, né? Ela é dinâmica, ela se altera e vem se alterando ao longo dos tempos. E os verbos abundantes, eles apresentam mais de uma forma, entendeu? Então, alguns exemplos, ó. Verbo salvar, por exemplo. Você pode utilizar salvo ou salvado. Ah, é estranho? É certo, é o correto. Aceitar pode ser aceitado ou aceito. Não tem erro aí. Entregar pode ser entregado ou entregue, tá? O que pode parecer estranho às vezes é a questão estética. Mas é o correto, tá? Agora, o verbo trazer e o verbo chegar apresentam somente as formas regulares do particípio. São essas duas, ó. Só existe trazido e chegado. Quando eu digo só existe, gente, é a forma adequada, correta, obedecendo, então, a norma padrão da língua portuguesa. Trazido e chegado. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala chego, né? Tem gente que fala trago. O trago, ele existe quando ele é conjugado no presente do indicativo. Mas na forma do particípio, não. Então, aí, o aluno ou o falante, ele está cometendo erro, tá? Então, vou colocar alguns exemplos aqui, olha só. Olha o erro. Esse sapato foi trago para mim. E tem gente que usa normalmente, de repente habituou a falar assim, enfim. Né? Esse sapato foi trago para mim e acha que está certo, mas não está. Não está. Existe um erro aí. Como a gente poderia falar essa frase aí, utilizando a forma correta, o emprego correto, né, do particípio? Então, olha só. Aí atenção, né? Não use mais. Se você falava assim, comece a treinar, tá? Daqui a pouco, pensa, gente, vocês estão terminando o 9º ano, indo para o ensino médio. Eu tenho alunos de ensino médio que já trabalham, precisaram enfrentar uma entrevista de emprego, né? E essa forma de falar, de escrever uma redação, ela conta muito, certo? Então, assume isso aí, não é só para você fazer uma prova, receber uma nota, é para a vida,
tá? Pensa que daqui a pouco você vai precisar encarar um mundo aí fora do trabalho, né? Então você precisa saber se comunicar, o básico você precisa saber, tá legal? Então vamos lá. Olha as maneiras, né? As possibilidades corretas de você empregar a forma participe. Ele trouxe esse sapato para mim, então trouxe, né? Ou trouxeram esse sapato, tá? Outro exemplo, ele tinha trazido o sapato para mim, trazido é correto. Eu tinha trazido, entendeu? Então, esse sapato foi trago para mim? Não. Alguém trouxe esse sapato para mim, entendeu? Eu tinha trazido esse sapato. Mas não use mais o trago desta forma, tá? Foi trago errado, gente. Pelo amor, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui um trecho, né, de um texto de José Paulo, um trechinho de um poema, para que você identifique aqui comigo, para só eu ficar falando, só ouvindo. Então pense aí, quais são os verbos que a gente pode retirar daqui? Ó, vou ler para você. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças, tá? Então é um trechinho aí de poemas, né? Quais são os verbos? Vai falando aí, que daqui a pouco eu vou apresentar eles aqui para ver se você acertou. Você pode inclusive escrever no seu caderno, deixa eu ver se eu acerto. Se cortarem todas as árvores. Não tem verbo nessa primeira frase? Cortarem. Cortar é uma ação, né? Onde é que os pássaros vão morar? Tem verbo aí? Se este rio fosse meu, tem verbo? É isso que eu quero, que você identifique mesmo os verbos, tá? Escreva. Vê se bate com o que eu trouxe aqui. O fale aí junto comigo. Ó, cortarem é verbo, professora? Muita gente pergunta, né? Muito aluno pergunta. É verbo? Sim. É o verbo ser. Conjuga ele aí. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Então, esse é com acento. Por isso que é importante quando você faz uma redação, coloque o acento quando você quiser indicar que aquele é um verbo, tá? Vão morar é outro verbo, é locução verbal, tá? Vão morar. Verbo auxiliar e verbo principal forma a locução verbal. Lembrando que a locução verbal, ela sempre tem, quando você contar lá quantas orações, você conta as orações através dos verbos, correto? Então, se tem dois verbos, você tem duas orações. Se você encontrar uma locução verbal, você vai contar como se fosse um único verbo, tá? Que elas não funcionam separadas, certo? Fosse, deixava, poluir, joguem, tudo isso é verbo, tá vendo? Todos eles indicando aí ação, aqui o indicando estado, tá? Fosse, seria, fazia, tá certo? Então são os verbos que a gente consegue identificar aí desse poema, tá? Vamos lá. Tempo e modo também é importante a gente reconhecer, né? A gente está falando de verbo, então o verbo são aquelas palavrinhas que podem indicar ação, estado ou fenômeno que acontece num determinado tempo. Que tempo é esse? Presente, passado, futuro. Lembrando que passado nós temos pretéritos, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Vamos falar deles já já, tá? Então vamos lá. Modo. Os modos são aqueles modos que indicam certeza, que é a realidade, é o modo indicativo. Aquele que indica dúvida, hipótese, né? Que é o modo subjuntivo. E a gente tem aquele que indica ordem, ensinamento, né? Que é o modo imperativo, tá? Orientação, que é o modo imperativo. Então, vamos lá. Aí eu trouxe rapidinho exemplos aqui de tempos, né? Do modo indicativo, certo? Eu até vou sair, eu vou precisar de espaço para você prestar atenção e anotar se você achar necessário, e eu acho que deveria, porque afinal de contas isso aqui é uma aula e quando você tem ela no seu caderno fica mais fácil quando você for estudar, né, para você manusear, tá? Então vamos lá, o tempo presente que é o tempo atual.
Aí eu coloquei um verbo de primeira conjugação, a terminação ar, que é o verbo estudar, né? Então, como é que fica essa conjugação? Eu estudo, tu estudas, repara o S, tá vendo? Na segunda pessoa. Ah, é do singular, né, professora? Sim, mas na conjugação do presente ele tem. Porque o tu, gente, não é muito utilizado aqui na nossa fala, né? Aqui no Brasil, no sul, eles utilizam mais. Rio Grande do Sul, eles utilizam muito o tu. Mas o tu ele é proveniente de Portugal. Então, em Portugal, eles ainda usam o tu, tá? Ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Primeira conjugação, tá? Verbos, então, de segunda conjugação. Nós temos aí o escrever, por exemplo, termina com R, né? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Estou me referindo ao tempo presente, tá, gente? Outro verbo aqui, agora de terceira conjugação com terminação IR. Olha só. Partir, né? Então, como é que fica? Eu parto, que é presente, agora. Agora o que está acontecendo? Eu parto, tá? Tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem, que é presente, ok? Pretérito, sempre pensando no passado, e esse passado ele tem três formas aí, né? O imperfeito, que é aquele acontecimento inacabado, ou seja, ele acontecia sempre. Nós temos o perfeito, que aconteceu, que concluiu, que aconteceu só uma vez, por exemplo. E o mais que perfeito, que é um fato anterior a outro, tá? Então, como é que a gente conjuga também? Peguei aqui alguns verbos, ó. Pretérito imperfeito. Eu escrevia, por exemplo, imagina que no passado eu gostasse de escrever cartas, poemas, versos. Então, era algo que acontecia sempre. Se acontecia sempre, eu vou utilizar o pretérito imperfeito. Olha só, eu escrevia cartas de amor, poemas, entendeu? Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevias e eles escreviam. No pretérito perfeito, foi algo que aconteceu no passado, mas não foi uma ação contínua. Foi só uma vez e acabou, por exemplo. Então, um dia eu escrevi uma carta, olha a diferença, tá? Eu escrevi, acabou. E eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Acabou. E o mais que perfeito? O mais que perfeito você vai encontrar muito na literatura, né? E vocês indo para o ensino médio, vocês vão ter essa disciplina, literatura, mais aprofundada do que vocês veem hoje, né, professor Rafael? Então, assim, vocês têm aí pretérito mais que perfeito, escrevera, escreveras. Então, é aquele verbo que a pessoa fica assim, ué, tem acento, às vezes a pessoa até lê como se fosse um futuro, mas não é. Escreverá, não tem acento, é escrevera mesmo, é dessa forma que se fala. Tá, eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera, nós escreveramos, vós escreveres, eles escreveram, ok? Com essa terminação AM, tá? Outra confusão que vocês fazem muito. Vão escrever o verbo se referindo ao tempo pretérito, passado, aí coloca a OTIL. Não, gente, a OTIL é para o futuro, não é para o pretérito. Passou. Se passou é AM, já aconteceu. Eles cantaram, eles escreveram, eles falaram, eles brincaram. Repara que o som é até mais fechado. O aotil dá a ideia de um som aberto. Vai acontecer. Escreverão, cantarão, falarão, tá? Fique atento aí nessa escrita. Então vamos lá. O pretérito mais que perfeito é aquele tempo verbal empregado para indicar uma ação passada, mas que ocorreu antes de uma outra também passada. Tá? Ele é geralmente utilizado em situações formais e em textos literários, como eu comentei. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Diogo falara de seus pais, alguma coisa aconteceu, Diogo falara. Dora bebera, uma bebida muito forte, por isso aconteceu alguma coisa. Falou como se fora comum. E aqui ao lado eu coloquei um trechinho, né, de uma obra literária de Camões. Olha como aparece. Vendo o triste pastor com enganos lhe fora assim negada. Então, antes, né, do fora, foi negada alguma coisa.
negaram alguma coisa a ela. A ele, no caso, sua pastora, tá? Houve ali uma negação. Bom, além disso, em sua forma composta, o pretérito mais que perfeito ele pode ser usado para falar de uma ação, veja bem, situada de forma incerta no passado. Por exemplo, ó, ela já tinha falado isso antes. Esse tinha falado, tá? Então pode ser também considerado aqui um pretérito mais que perfeito, tá certo? Vamos lá. Exemplos de pretéritos, agora eu vou pegar só o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, tá? Aí eu trouxe aquele exemplo da música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, que dá pra gente perceber muito bem quando é o perfeito e quando é o imperfeito. O perfeito acontecia apenas uma vez, quando a música diz, ó, Eduardo e Mônica um dia se encontraram, não tem a música? Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram, tal, tal, tal. Então aqui, Eduardo e Mônica, duas pessoas, um dia se encontraram. Você tem ideia de que aconteceu isso em algum momento, apenas uma vez, correto? Agora olha o pretérito imperfeito. Eduardo e Mônica se encontravam. Então, olha a terminação. Se encontraram, aconteceu uma vez. Agora, se encontravam, dá a ideia de quê? Que acontecia mais vezes. É algo que se tornou hábito, né? Houve um primeiro encontro, por isso eles se encontraram. E agora esse encontro acontece mais vezes. Por isso agora eles se encontravam. Então a terminação do verbo muda, a desinência muda, tá vendo? Tá? Geralmente a desinência do pretérito imperfeito vai ter esse Vzinho, ó, vão, né? Encontravam, falavam, brincavam. E dá a ideia de quê? De algo contínuo, que acontecia sempre no passado, ok? Então assim você consegue perceber a diferença dos dois pretéritos, tá? É lógico, gente, que isso aqui é leitura, é treino, é prática, né? Tem que estudar. Não adianta só assistir a videoaula e aí não faz a sua parte, não adianta, né? Futuro. Tranquilo, futuro vai acontecer, beleza. Então você tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O do presente realmente é o que ainda vai acontecer. O do pretérito é o que poderia ter acontecido, tá? Olha só, é o que poderia, né, ter acontecido. Então, como fica no futuro do presente? Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Aí entra o aotil, entendeu? Aí o futuro do pretérito. Eu escreveria, lembra que é um fato que poderia ter acontecido? Então, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreverias, eles escreveriam. Aí, como é um fato que poderia ter acontecido, não tem aotil, tá? Então é preciso parar, pensar para perceber essas diferenças. Tá certo? Vamos lá. Falando agora de modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O exemplo do modo indicativo. Porque o modo é como está aqui, ó, é a atitude do falante, né? Modo indicativo vai, como o nome já está dizendo, ele indica o que? Um fato, uma verdade, algo real. Né? Então, por exemplo, eu me arrependo, ok? É uma ação real de um tempo presente, tá? Agora pensa no modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo é uma dúvida, é uma incerteza, é uma possibilidade, é uma hipótese, algo que pode acontecer, mas, né? Então fica aquele desejo ali subentendido. Olha só, se você se arrependesse, entendeu? Será que vai acontecer? Sempre fica essa incógnita, então a gente não sabe, tá? E o imperativo? Uma ordem, um pedido, né? Arrependa-se logo. Percebeu os modos como mudam? Eu me arrependo, indicativo. Arrependa-se logo. Uma ordem, ó, arrependa-se, entendeu? Imperativo. E o subjuntivo, se arrependesse, tá? Então, a gente já está finalizando. Botei aqui uma tirinha para você tentar identificar. Para você tentar identificar esse termo destacado aqui, tá?
qual é a forma nominal dele, se é infinitivo, né, particípio, gerúndio. Vamos ler. Ele diz assim, ó, essa é boa, né? Essa é boa. Vai assistir um programa de vida submarina usando um pé de pato, né? Aí o outro, quanta implicância. E aí, um programa de vida submarina usando, ó, a palavra é essa, né? Tá sublinhada. Um pé de pato. Lá. Usando. É um ato concluído no passado, uma ação numa perspectiva futura, uma ação imperfeita ou um processo em andamento? Fácil, né? Processo em andamento. Usando. É a forma nominal gerúndio, indica aí uma ação que contínua, né? Então, é um processo em andamento, por isso a forma nominal gerúndio, tá? Usando. Agora aqui, essa tirinha. É do Calvin, né? Fala assim, você sabe o que há de errado com a sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não, o quê? Você acha que ela está esperando um bebê? Acha? Aí ele se apavora, né? Um bebê! Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Calvin todo desesperado, né? E o tigre responde, sim, ela deve ter aprendido a lição. Olha aí, nessa tirinha, nós encontramos as 3 formas nominais. Consegue identificar? Vamos lá. Procura aí a forma nominal no infinitivo. Aí você tem que lembrar, infinitivo é aquela que o verbo termina com R, né? Pode ser de primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Então você tem aí, ó, querer, aqui, ó, último quadrinho, querer, que ela iria querer, termina com R, então é infinitivo. E o gerúndio, aqui, ó, você não acha que ela está esperando a terminação NDO? Gerúndio, né? E o particípio, aqui no último, ó. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Viu? Ao concluído, né? Ela aprendeu. Certo? Muito bem. Então, assim, eu dei uma pincelada aí na matéria sobre verbos. Tem muito mais coisa pra gente ver. Mas a ideia realmente é trazer a sua lembrança, né? A questão do tempo, do modo, como esses verbos aparecem aí nas orações, tá? A indicação que cada um deles tem, tá certo? Porque nas próximas aulas nós vamos continuar ainda falando de verbos para a gente poder adentrar em orações subordinadas, certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima aula.